Sabe qual é a verdade que ninguém te conta sobre moto? A maioria das motos não quebra por falta de dinheiro, não quebra porque o dono é relaxado e não quebra de velhice. Ela quebra por hábitos pequenos, repetidos e completamente ignorados. Coisas que você faz todo dia achando que está cuidando, mas na verdade está destruindo aos poucos. E o pior é que quando você percebe, o estrago já está feito. Aí sim o prejuízo vem pesado. Eu vou te mostrar agora os 5 hábitos mais comuns que estão matando a sua moto. E olha, não são coisas absurdas. São coisas que você provavelmente faz toda semana, talvez todo dia. No final desse vídeo, você vai entender por que aquele barulhinho que você ignora há semanas pode te custar o preço de uma moto usada. E por que esse jeito que todo mundo lava a moto está oxidando peça cara sem você perceber. Fica comigo até o fim, porque o hábito número 5 é o mais silencioso e o mais caro de todos. Vamos lá. Primeiro hábito que está matando sua moto: aquecer do jeito errado. E olha, isso virou cultura. Todo mundo faz. Poucos sabem o estrago que causa. Você já viu aquele cara que liga a moto e já sai acelerando? Ou pior, aquele que deixa a moto ligada parada, acelerando sem parar achando que está aquecendo? Pois é, os dois estão errados. E os dois estão destruindo o motor aos poucos. Deixa eu te explicar o que acontece por dentro quando você liga a moto fria. O óleo está parado, frio, espesso. Ele ainda não circulou pelo motor todo. Os pistões, os anéis, o virabrequim, as bronzinas, tudo isso está trabalhando quase a seco nos primeiros segundos. Agora imagina você acelerar forte nesse momento. Ou pior, sair já puxando marcha, subindo ladeira, acelerando fundo. É literalmente metal raspando em metal, com pressão, com calor, com atrito direto. Só que o desgaste não aparece hoje, não aparece amanhã. Ele é silencioso, vai se acumulando. Daqui 6 meses, 1 ano, você começa a ouvir um barulhinho estranho no motor. Depois vem a falta de força. Depois começa a sair fumaça azul pelo escapamento. Aí você leva no mecânico e ele diz: motor tá batendo biela, precisa abrir. 3 mil, 4 mil reais de retífica. E tudo isso por causa de 30 segundos de pressa repetidos todo dia. Então como é que aquece certo? Muito simples. Liga a moto, deixa ela respirar uns 15, 20 segundos ali, parada. Só o motor funcionando em marcha lenta, sem acelerar, sem forçar nada. Isso dá tempo para o óleo começar a circular, chegar nas bronzinas, nos tuchos, nas guias de válvula. Depois disso você pode sair, mas devagar, sem acelerar forte, sem puxar rotação alta, só andando tranquilo até o motor esquentar. Uns 2, 3 quilômetros assim e pronto. Aí sim você pode usar a moto do jeito normal. Parece bobeira? Parece, mas é justamente por parecer bobeira que todo mundo ignora. E é justamente por ignorar que tanto motor bom acaba virando projeto de retífica. O motor não tem pressa, ele precisa de tempo. E se você não respeita esse tempo, ele te cobra. Sempre cobra. Segundo hábito: lavar a moto do jeito errado. E eu sei que parece estranho dizer que lavar moto faz mal. Afinal, todo mundo quer a moto brilhando, limpinha, cheirosa. Mas tem um detalhe que pouca gente sabe. O jeito que você lava importa muito mais do que a frequência. Aquele jato de água forte, direto na roda, no painel, no motor, nos conectores. Aquilo ali está enfiando água onde não deveria entrar. Rolamento de roda, conector elétrico, sensor de rotação, chicote, vela, filtro de ar, tampa do tanque, entrada de ar. Tudo isso foi feito para aguentar chuva normal, mas não foi feito para aguentar jato de alta pressão a 5 centímetros de distância. A água entra, fica lá dentro, não seca direito, começa a oxidar, corrói e quando você menos espera, aquele conector que funcionava perfeitamente começa a falhar. Aquele rolamento que era silencioso começa a chiar. Aquele sensor que nunca deu problema para de funcionar. E você vai no mecânico, ele olha e diz: oxidou, precisa trocar. Aí você fica pensando: mas como? A moto é nova, eu cuido bem. Pois é, mas você cuidou errado. E tem mais: produto errado também destrói. Detergente comum, sabão em pó, desengraxante industrial, esses produtos que o pessoal usa para tirar a gordura toda. Só que tem lugares na moto que precisam dessa gordura.
corrente, suspensão, cabos, articulações, pivôs. Se você lava com produto agressivo, você tira essa proteção. E aí a peça começa a oxidar, travar, gastar mais rápido. Então qual é o jeito certo? Primeiro, usa água em pressão normal, mangueira comum, nada de lavadora de alta pressão. E se for usar, fica longe dos componentes elétricos e dos rolamentos. Segundo, evita molhar direto no painel, nos conectores, nas entradas de ar, nos escapamentos. Terceiro, usa produto neutro, shampoo automotivo, detergente neutro, nada de produto pesado. E quarto, importantíssimo, depois de lavar, seca bem. Passa um pano nos conectores, nos rolamentos, nos lugares onde a água fica acumulada. E se molhou algo que não devia, como o filtro de ar, já troca. Não espera secar e acha que está tudo bem. Porque filtro úmido não filtra direito. E motor sem filtro aspira sujeira. E sujeira dentro do motor vira risca. E risca vira retífica. Lavar a moto é cuidado, todo mundo sabe disso. Mas lavar errado é descuido disfarçado de capricho. E a conta chega, sempre chega. Terceiro hábito, cuidar mal da corrente. E aqui tem dois extremos. Tem o cara que nunca lubrifica e tem o cara que lubrifica demais. Os dois estão errados e os dois vão trocar kit de transmissão antes da hora. Vamos começar pelo óbvio. Corrente seca é destruição. Sem lubrificação, o metal atrita direto no metal. A corrente estica rápido. Os rolos gastam, a coroa desgasta, o pinhão estraga. E quando você vê, tem que trocar o kit inteiro. Corrente, coroa, pinhão. Dependendo da moto, passa fácil dos R$ 1.200. Mas tem um problema que é pior ainda e pouca gente conhece. Excesso de lubrificante. Isso mesmo, lubrificar demais também destrói. Porque o excesso de óleo não fica ali protegendo, ele escorre, gruda na lateral da corrente e vira cola. Aí gruda poeira, gruda areia, gruda sujeira da rua, terra, resto de asfalto e o que era para ser proteção vira lixa. Uma lixa molhada, grudenta, pastosa que fica raspando a corrente, a coroa e o pinhão o tempo inteiro. Você acha que está cuidando, mas na verdade está acelerando o desgaste. Eu já vi corrente que durava 30 mil quilômetros durar só 15, porque o dono lubrificava toda semana com exagero. Aquele excesso todo ficava grudando sujeira sem parar. Então, qual é o equilíbrio? Simples. Lubrifica a corrente a cada 400, 500 quilômetros, ou sempre que lavar a moto ou depois de pegar chuva forte. Mas lubrifica certo. Antes de aplicar, limpa a corrente. Tira o excesso de sujeira com um pano. Se tiver muito grudado, usa um pincel com querosene ou desengraxante específico para a corrente. Limpa bem. Depois disso, aplica o lubrificante, mas pouco, só o suficiente para cobrir os rolinhos internos da corrente. Coloca a moto no cavalete, vai girando a roda devagar e aplicando aos poucos. Faz uma volta completa na corrente e pronto. Depois de aplicar, deixa a moto parada uns 15 minutos. Isso dá tempo para o produto penetrar direitinho entre os rolos. E olha, não usa qualquer coisa. Usa lubrificante específico para corrente de moto, porque ele foi feito para aguentar rotação alta, calor, água, poeira. Óleo de motor, graxa comum, WD-40, essas coisas não são lubrificante de corrente. Pode até parecer que funciona no começo, mas não protege do jeito certo. Corrente bem cuidada dura mais, anda mais suave, faz menos barulho, não estica rápido e te poupa de gastar R$ 1.000 em kit de transmissão antes da hora. Mas corrente mal cuidada, seja por falta ou por excesso, vai te cobrar. Sempre cobra. Quarto hábito, e esse aqui é perigoso: ignorar os barulhos. Parece inofensivo, né? Apareceu um barulhinho diferente, você pensa: ah, deve ser normal, a moto é velha, daqui a pouco passa. Não passa. Barulho não é normal. Barulho é a moto falando com você. É ela te avisando: ó, tem algo errado aqui, dá uma olhada antes que piore. E se você ignora, o problema só cresce. E quando você finalmente resolve dar atenção, já virou estrago grande. E estrago grande é caro. Deixa eu te dar exemplos reais que acontecem todo dia. Aquele tec-tec-tec no motor, fininho, ritmado, pode ser válvula desregulada.
Se você leva agora no mecânico, ele regula em meia hora, R$ 50, no máximo 100. Mas se você ignora, a válvula fica batendo, vai desgastando, empenando. Aí não adianta mais regular, tem que trocar a válvula. E aí já são R$ 500, R$ 600, fora a mão de obra. Aquele chiado na roda que aumenta conforme a velocidade pode ser rolamento começando a gastar. Se você troca agora, custa R$ 200, R$ 300. Mas se você continua rodando com rolamento ruim, ele esquenta, quebra, trava a roda e aí, além de trocar o rolamento, você pode ter comprometido o eixo, o cubo e ainda colocou sua vida em risco. Aquele rangido no freio toda vez que você freia pode ser pastilha no fim. Troca a pastilha, R$ 150, problema resolvido. Mas se você ignora, a pastilha acaba completamente. Aí o metal da pinça começa a raspar direto no disco. E disco de freio riscado não tem recuperação. Tem que trocar. E disco custa caro, R$ 400, R$ 500 cada, fora a mão de obra. Aquele barulhinho de lata solta toda vez que você passa num buraco pode ser só um parafuso frouxo. Você aperta em 2 minutos, de graça. Mas se você deixa, o parafuso solta de vez, cai e a peça que estava presa começa a bater, arranhar outras peças, até que estraga algo maior. Sabe o que todos esses problemas têm em comum? Eles avisaram antes, mas o dono ignorou. Achou que ia passar sozinho, achou que não era nada, ou simplesmente não quis gastar R$ 50 agora e acabou gastando 500 depois. Então fica a dica. Barulho diferente, para e investiga. Não precisa ser mecânico, não precisa abrir motor, só precisa prestar atenção e agir. De onde vem o barulho? Da roda? Do motor? Do freio? Da suspensão? Da corrente? Às vezes é só uma pedra presa, às vezes é só um parafuso solto, mas às vezes é o começo de um problema sério. E descobrir cedo faz toda a diferença entre gastar 50 ou gastar 1.000. O preço de ignorar um barulho é sempre maior do que o preço de investigar. E se você está gostando desse conteúdo, deixa o like agora. Isso ajuda mais gente a ver o vídeo e a não cometer esses mesmos erros. E se inscreve no canal que tem muito mais conteúdo prático assim vindo por aí. E agora, o quinto hábito, o mais perigoso, o mais silencioso e o que mais gera prejuízo a longo prazo: confiar só no mecânico. Olha, antes que você entenda errado, mecânico bom é essencial. Não tem como cuidar de moto sozinho. Ele tem conhecimento, ferramenta, experiência. Mas tem um problema enorme nessa história toda. O mecânico só vê sua moto quando você leva. E você só leva quando já tem problema. Quando já está fazendo barulho, quando já está falhando. Quem está com a moto todo dia é você. Quem sente a moto é você. Quem anda nela, escuta ela, percebe as mudanças, é você. E é você quem deveria perceber quando algo muda. Aquele cheiro diferente que começou a aparecer quando você acelera. Aquela vibração nova que não tinha antes. Aquela dificuldade para engatar a primeira marcha. Aquele consumo de combustível que aumentou sem razão aparente. Isso tudo são sinais, são avisos, são mensagens da moto dizendo: ó, tem algo mudando aqui, presta atenção. Mas se você não observa, se você não conhece o comportamento normal da sua moto, você perde esses sinais. E aí, quando você finalmente percebe que tem problema, já é tarde, já virou coisa grande. O óleo já queimou e comprometeu o motor. A embreagem já patinou tanto que queimou os discos. O carburador já entupiu e começou a mandar combustível errado para o motor. O filtro já passou sujeira e riscou cilindros. Cuidar de moto não é só levar na revisão a cada 6 meses. Isso é importante, sim, mas é só uma parte. A outra parte, a mais importante, é observar, é sentir, é conhecer sua moto tão bem que você percebe na hora quando algo está diferente. Sabe o que separa quem tem moto que dura de quem tem moto que quebra o tempo todo? Não é dinheiro, não é sorte, não é marca da moto, é a atenção. Quem presta atenção percebe o problema quando ele ainda é pequeno, e problema pequeno é barato de resolver. Quem não presta atenção só percebe quando já virou prejuízo grande. Então para de terceirizar todo o cuidado. Para de achar que a responsabilidade é só do mecânico. A moto é sua, a atenção tem que ser sua também. O mecânico conserta o que quebrou, mas quem previne de quebrar é você. Aprende a conhecer sua moto. Presta atenção em como ela se comporta quando está tudo bem. Aí, quando algo mudar, você percebe na hora. E perceber cedo te poupa de muito problema e de muito dinheiro. Compartilha com aquele amigo que tem moto e está cometendo esses erros. Manda no grupo do WhatsApp, marca ele nos comentários. Às vezes a gente não percebe que está fazendo errado até alguém mostrar.
Agora eu quero te falar uma coisa importante, algo que vai além da técnica. Cuidar de moto não é sobre ser obsessivo, não é sobre viver preocupado, não é sobre gastar horrores com produtos caros. É sobre respeito. Respeito pelo equipamento que te leva para o trabalho todo dia, que te dá liberdade, que te tira de casa, que te diverte no fim de semana. A moto não é um objeto descartável, ela é uma máquina. E toda máquina precisa de atenção. Mas a boa notícia é que essa atenção não precisa ser complicada. São coisas simples. Esperar 20 segundos antes de sair, lavar sem jato forte, limpar a corrente antes de lubrificar, parar quando ouvir um barulho estranho, observar se algo mudou. Nada disso custa caro. Nada disso dá trabalho. O que dá trabalho, o que custa caro, é consertar o estrago depois que ele aconteceu. E olha, eu vejo isso acontecer toda semana. Gente que gasta 3, 4 mil reais numa retífica de motor que poderia ter sido evitada. Gente que troca kit de transmissão todo ano porque não cuida da corrente direito. Gente que vive comprando rolamento novo porque lava a moto com jato de alta pressão. E sabe qual é o pior? É que na maioria das vezes, essas pessoas acham que estão sem sorte, que a moto deles é ruim, que a marca é fraca. Mas não é nada disso. É hábito, é comportamento repetido. E comportamento repetido gera resultado repetido. Se você repete os mesmos erros, você vai ter os mesmos problemas. Sempre. Mas se você muda os hábitos, você muda o resultado. E a mudança começa hoje, agora, no próximo aquecimento, na próxima lavagem, na próxima vez que você ouvir um barulho e decidir investigar em vez de ignorar. Porque cuidar bem da moto não é questão de conhecimento técnico profundo, é questão de atenção e consistência. Faz certo uma vez, não adianta nada. Faz certo sempre, aí sim você vê a diferença. E a diferença aparece. Aparece na moto que não quebra, aparece na economia, aparece na tranquilidade de sair de casa sem medo de ficar na mão. Então a pergunta que fica é: você vai continuar repetindo os mesmos erros que todo mundo faz? Ou você vai ser diferente? Porque agora você sabe, você tem a informação. E informação sem ação não vale nada. Então decide agora. Na próxima vez que você for ligar a moto, você vai dar aqueles 20 segundos para ela? Ou vai sair acelerando como sempre? Na próxima vez que for lavar, você vai ter cuidado com o jato de água e com o produto? Ou vai fazer do jeito rápido e torcer para não dar problema? Na próxima vez que ouvir um barulho diferente, você vai parar e investigar? Ou vai fingir que não ouviu e esperar piorar? A escolha é sua. E o resultado também. Porque no fim das contas, moto boa não é sorte. É cuidado, é atenção, é respeito. E quem respeita a moto respeita de volta. Quem ignora, paga. Sempre paga. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. E comenta aí embaixo, qual desses 5 hábitos você estava cometendo? Sem vergonha, todo mundo já errou. O importante é aprender e mudar. Valeu mesmo, cuida bem da sua moto. E até o próximo vídeo.